O sistema de ventilação foi projetado para manter soldados vivos dentro de fortalezas. Em 17 de agosto de 1944, tornou-se o condutor perfeito para a morte. O coronel Andreas von Aulock olhou para seu relógio. Passava pouco das 9 horas da manhã. Do lado de fora das paredes de seu bunker, a artilharia americana havia parado. O silêncio pesava mais que o barulho. Durante mais de uma semana, os canhões haviam gritado sem pausa. Dia e noite, o som nunca cessou. O chão tremeu continuamente. Os projéteis chegaram em ondas, cada onda durando horas. A fortaleza sacudiu. Poeira caiu do teto como neve. Homens taparam os ouvidos. Alguns ficaram surdos pela percussão constante. Agora não havia nada. Silêncio completo. Apenas vento. Apenas o som de sua própria respiração dentro das grossas paredes de concreto. Von Aulock não tinha medo. Havia calculado a física com precisão. Seu teto de concreto de 3 metros de espessura podia suportar qualquer projétil que o exército dos Estados Unidos possuísse. Explosivos de alta potência ricocheteavam em sua fortaleza como granizo na pedra. Ele havia enviado mensagem para Berlim com confiança. A cidadela permanece de pé. Resistiremos para sempre. Mas von Aulock havia cometido um erro fatal. Preparou-se para uma guerra física, de aço batendo em pedra, de energia cinética encontrando concreto. Não sabia que naquele exato momento caças P-38 Lightning estavam mergulhando em direção a ele, carregando uma arma que ignorava cada lei de balística que ele já havia aprendido. Uma arma que não quebrava muros. Uma arma que transformava o próprio fogo em líquido. Andreas von Aulock não era fanático. Era profissional. Nascido na Silésia em 1893, havia passado 37 anos no exército alemão. 37 anos. Mais da metade de sua vida. Usava monóculo, carregava bengala e tratava a guerra como equação matemática. Não acreditava na ideologia do Reich. Acreditava em dever, em ordens, na cadeia de comando. Na Primeira Guerra Mundial, aprendeu a matemática brutal da guerra de trincheiras. Milhares morrendo por metros de lama. Sobreviveu àquilo. Compreendeu o sacrifício. Mais tarde, na Segunda Guerra Mundial, comandou sob as ordens do próprio Rommel, no norte da África. Aprendeu com a maior mente tática do exército alemão. Ganhou a Cruz de Cavaleiro por sua liderança na cabeça de ponte de Kuban, uma posição tão forte que ataques soviéticos se estilhaçavam contra a disciplina e engenharia alemãs. Onda após onda de assaltos soviéticos. E nunca quebraram. Ele não era homem que quebrava. No dia anterior, 16 de agosto, recebeu a honra mais prestigiosa de sua vida. As folhas de carvalho para sua Cruz de Cavaleiro. A mais alta condecoração que poderia receber. O próprio Führer havia autorizado a promoção. Os olhos do Reich o observavam. Ele era o herói da Muralha do Atlântico. Seu nome estava em relatórios oficiais. Sua fortaleza era formidável. A antiga cidadela de Saint-Malo, reforçada com 3 metros de concreto. Subterrânea. Um favo de mel de túneis cuidadosamente projetados. Múltiplas camadas de defesa. Posições de metralhadora interligadas para campos de tiro sobrepostos. Posições de artilharia construídas nas encostas com vista para a baía. Anos de construção. Milhares de toneladas de concreto. Ele tinha aproximadamente 3.000 soldados de combate na própria cidadela. Não recrutas. Homens endurecidos. Veteranos da guerra na frente oriental. Homens que haviam lutado em Stalingrado. Homens que compreendiam sacrifício. Os americanos o bombardearam por mais de uma semana com cada arma que possuíam. Obuseiros de 203 milímetros. Canhões de 240 milímetros. Bombardeiros médios lançando explosivos de alta potência. 8.000 projéteis, talvez mais. O resultado: poeira, ouvidos zunindo, danos estruturais em alguns edifícios externos, mas nenhuma brecha, nenhuma entrada. A cidadela permaneceu intacta, desafiadora. Na manhã de 17 de agosto, von Aulock sentia-se não apenas confiante, sentia-se certo. Os americanos estavam estagnados.
Sua infantaria sangrava nas ruas acima, lutando casa por casa. Ele já havia sobrevivido a um assalto direto ao pátio interno. Os americanos alcançaram o coração da fortaleza com 30 homens e encontraram apenas escombros, apenas confusão. Não encontraram caminho à frente e recuaram. Ele acreditava ter vencido o poder de fogo americano. Acreditava que pedra, concreto e engenharia alemã haviam provado ser superiores a qualquer coisa que os americanos possuíam. Acreditava que a fortaleza resistiria por semanas, meses talvez, até que chegasse reforço ou novas ordens. Estava errado. Os americanos não haviam ficado sem projéteis. Haviam trocado de arma completamente. Mudaram do departamento de artilharia para algo novo. Algo que ele não compreendia. E von Auloch estava prestes a aprender uma lição que remodelaria a guerra moderna para sempre. A semana anterior havia sido metodicamente brutal. 8 dias de bombardeio contínuo. Os americanos haviam despejado tudo o que tinham contra a cidadela. Obuseiros pesados, trovejando a quilômetros de distância. Bombardeiros médios cruzando o céu em formações cerradas. O barulho era constante, ininterrupto, ensurdecedor. Von Auloch havia observado cada ataque com atenção profissional. Contou os impactos, mediu os danos, calculou as probabilidades. A matemática estava do seu lado. Cada projétil que caía confirmava o que ele já sabia. Concreto vence aço. Massa vence energia cinética. A engenharia vence força bruta. Seus homens haviam se adaptado ao ritmo do bombardeio. Aprenderam a reconhecer o som de cada tipo de artilharia pela distância. O trovão grave dos obuseiros de 203 milímetros. O assobio agudo dos projéteis de menor calibre. O rugido profundo das bombas de aviação. Desenvolveram uma rotina. Quando o bombardeio intensificava, recuavam para os níveis mais profundos dos túneis. Quando diminuía, voltavam às posições. Houve baixas, é claro. Homens em posições externas atingidos por estilhaços. Alguns feridos por fragmentos que encontraram ângulos improváveis através de fendas de tiro. Mas as perdas eram administráveis, aceitáveis. Dentro dos parâmetros esperados para a defesa de fortaleza sob cerco intenso. A infantaria americana tentou penetrar 3 vezes durante aquela semana. 3 vezes foram repelidos. As metralhadoras alemãs, posicionadas em campos de tiro sobrepostos, criavam zonas de morte que nenhum assalto conseguia atravessar. Os americanos deixavam corpos nas ruas, recuavam, reagrupavam, voltavam com mais artilharia. E von Auloch continuava confiante. Cada dia que passava confirmava sua avaliação. A fortaleza era inexpugnável. Os americanos podiam despejar 1000 projéteis por dia, 10.000. Não importava. O concreto absorvia tudo. A engenharia alemã, meticulosa e precisa, havia criado algo que força bruta não podia vencer. Na noite de 16 de agosto, ele escreveu em seu diário pessoal: "O inimigo desperdiça munição contra a pedra. Nós permanecemos." Mas na manhã de 17 de agosto, algo mudou. O silêncio. Von Auloch conhecia a guerra o suficiente para saber que silêncio repentino nunca era bom sinal. Significava reagrupamento. Significava mudança de tática. Significava que o inimigo estava pensando, adaptando-se, procurando nova abordagem. Ele ordenou que seus observadores permanecessem alertas, varressem o céu, vigiassem as aproximações terrestres, relatassem qualquer movimento incomum. O tempo era 11h30. 17 de agosto de 1944. O som mudou. A natureza do ataque mudou fundamentalmente. Não era o ronco pesado de bombardeiros B-24 voando alto. Não era o grito da artilharia disparando a quilômetros de distância. Era o zumbido agudo de motores duplos de caças mergulhando baixo. Mais baixo que o normal. P-38 Lightning. Os observadores de von Auloch reportaram pelo rádio. Caças bombardeiros aproximando-se. Múltiplas aeronaves vindas do norte. Von Auloch desdenhou de seu posto de comando.
Caças bombardeiros carregavam bombas pequenas de 227 quilos. Fogos de artifício contra sua fortaleza. Seu concreto já havia sobrevivido a uma semana inteira de bombardeio por canhões de 203 milímetros. Que ameaça bombas pequenas poderiam representar? Mas algo estava errado com essas aeronaves. Estavam voando muito mais baixo que o normal, talvez 600 metros, descendo. E sob suas asas não carregavam bombas no sentido tradicional. Carregavam tanques externos massivos em forma de lágrima. Tanques de combustível externos, 625 litros cada um, modificados, incomuns. Von Aulock observou de sua posição de observação. Tanques de combustível. Os americanos estavam lançando tanques de combustível em sua fortaleza. Qual era a lógica? Ele não conseguia compreender. Os pilotos alinharam-se sobre a cidadela, mergulhando acentuadamente. Os tanques se separaram das fuselagens. Caíram tombando pelo ar, não aerodinâmicos, bamboleando. Não assobiavam como bombas. Apenas caíam. Von Aulock esperava o som distante de metal batendo em rocha. O som do impacto. Não obteve um som metálico. Viu o impacto. E então viu o mundo virar laranja. A cor do sol. A cor das fornalhas. Não houve explosão aguda. Um baque surdo, e então um rugido sussurrante como porta de fornalha se abrindo diante de um alto forno. Os tanques se abriram. Centenas de litros de gel espesso e pegajoso se espalharam pelas fortificações rochosas, e o gel incendiou. O fogo estava errado, completamente errado. Não queimava para cima e desaparecia no céu. Ele esparramava, fluía como lava pela pedra. Grudava nas paredes de concreto, pingava pelas frestas de tiro, rolava como mel incandescente pelos penhascos. Von Aulock assistiu as metralhadoras do perímetro externo silenciarem, não porque foram destruídas por explosão, mas porque os homens que as operavam não estavam mais em suas posições. Haviam sumido. Este era o ponto onde a matemática de Von Aulock falhou. O gel caindo das aeronaves americanas se chamava napalm, criado em laboratórios no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, desenvolvido pela Química Industrial Americana, uma arma química em nova forma, não gás, não explosivos convencionais, mas o próprio fogo, concentrado e implantado sistematicamente. Von Aulock não compreendia o que era. Tudo o que sabia era o que via. O fogo não se comportava como o fogo normal. Não queimava para cima e desaparecia. Grudava. Colava-se às suas paredes de concreto como alcatrão incandescente. Pingava em suas frestas de tiro. Rolava para dentro de seus dutos de ventilação. Seus homens dentro dos bunkers não estavam sendo feridos por explosão. Estavam ofegantes, cambaleando, desmaiando. Alguns corriam em direção às portas. Alguns corriam em direção aos dutos de ventilação, procurando ar fresco. Alguns jaziam no chão inconscientes. Um de seus oficiais entrou no posto de comando com o relatório do bunker interno. Os homens estavam sufocando, não por queimaduras, por sufocamento. Os homens eram incapazes de respirar. Von Aulock percebeu a verdade horrível. O momento que mudou tudo em sua mente. Os dutos de ventilação, projetados especificamente para trazer ar fresco de cima para manter seus homens vivos, agora estavam puxando fumaça. O fogo lá fora era tão intenso, tão quente, que estava criando um vácuo poderoso. O ar fresco estava sendo substituído por fumaça negra e espessa. Os homens seguros atrás de 3 metros de concreto estavam morrendo. Não pelo fogo em si. Estavam morrendo porque não havia mais ar para respirar. Um capitão trouxe-lhe outro relatório. Os homens nos bunkers externos estavam tentando selar os dutos de ventilação, mas o fogo era quente demais. Derretia as coberturas metálicas. A fumaça voltava a entrar. Alguns homens haviam tentado correr para buscar ar fresco. Abriram as pesadas portas de aço, pensando que ar fresco estaria do lado de fora. A fumaça externa era mais densa que a interna. Mais homens desmaiaram. Alguns tentaram combater o fogo. Despejaram água sobre ele.
O fogo grudou na água, queimou na superfície da água, espalhando-se. Alguns tentaram sufocá-lo com terra. O fogo queimou por cima da terra. Alguns pegaram fogo eles mesmos. O gel incandescente grudou em seus uniformes. Grudou em sua pele. Não saía. Quanto mais tentavam extinguir, mais queimava. Von Auloch percebeu naquele momento o que sua fortaleza havia se tornado. Não era mais um ponto forte. Era uma armadilha. Uma armadilha bela e bem projetada, construída perfeitamente para proteger contra balas e projéteis, construída perfeitamente para amplificar os efeitos do novo fogo. E não havia nada que ele pudesse fazer. Nenhuma ordem, nenhuma tática, nenhuma engenharia, nenhuma solução. O relatório chegou dos observadores. Múltiplos focos de incêndio espalhando-se por todo o perímetro. Todas as posições do perímetro reportando baixas. Para um oficial prussiano treinado na lógica de fortificação desde 1906, este era o momento em que toda lógica terminava. Von Auloch olhou para a cidadela massiva ao seu redor. Esta fortaleza que havia sobrevivido mais de uma semana de bombardeio. 8.000 projéteis haviam caído sobre essas paredes. Fogo de artilharia a sacudira. Bombas caíram sobre ela. A fortaleza resistiu. Mas agora ele compreendia. Os americanos não estavam tentando destruir a fortaleza com todos aqueles projéteis. Estavam esperando pela arma certa, testando suas defesas, aprendendo como ele responderia. E agora haviam mudado para uma arma que funcionava por dentro. A arma não vinha de fábricas de munição. Vinha de laboratórios universitários. Do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge. Químicos em jalecos brancos trabalhando sob lâmpadas fluorescentes haviam resolvido um problema que generais não sabiam que existia. Como fazer fogo grudar. Napalm. O nome vinha dos ingredientes. Naftenato de alumínio e palmitato de alumínio misturados com gasolina. A combinação criava gel espesso que se agarrava a qualquer superfície. Queimava a 1000 graus Celsius. Não podia ser extinto com água porque flutuava. Não podia ser sufocado com terra porque continuava queimando por cima. Grudava na pele humana e continuava queimando até consumir todo o combustível. Os químicos haviam transformado gasolina comum, um líquido que evapora e queima rapidamente, em gel que persistia, que grudava, que transformava cada superfície em combustível. Von Auloch não sabia nada sobre naftenato ou palmitato. Não sabia sobre viscosidade ou temperatura de ignição ou densidade de energia. Tudo o que sabia era o resultado. Fogo que desobedecia todas as regras que ele conhecia. Fogo normal sobe, busca oxigênio acima, dissipa-se no ar. Este fogo escorria para baixo, procurava fendas, encontrava aberturas. Fluía como líquido incandescente para dentro de cada vulnerabilidade de sua fortaleza. E a maior vulnerabilidade era exatamente o que ele pensava ser sua maior força: o sistema de ventilação. Cada bunker precisava de ar. Soldados não podem lutar sem respirar. Então os engenheiros alemães haviam projetado sistemas elaborados de dutos trazendo ar fresco de fora. Haviam calculado o fluxo de ar. Haviam posicionado entradas em locais protegidos. Haviam instalado filtros contra gás venenoso. Mas nunca consideraram fogo que cria vácuo. Fogo tão intenso que suga ar, que transforma dutos de ventilação em chaminés ao contrário, puxando fumaça ao invés de expeli-la. Se a próxima onda de P-38 lançasse aquele fogo líquido na entrada de ventilação central, o duto principal que alimentava oxigênio ao bunker de comando, todos dentro estariam mortos em minutos. Toda a sua equipe de comando morta em minutos. Von Auloch percebeu, parado naquele posto de comando cercado por seus oficiais, que coragem é inútil contra a química, que disciplina é inútil contra a privação de oxigênio, que engenharia alemã, táticas alemãs, coragem alemã não significam nada contra um inimigo que pode transformar o próprio ar em arma. Olhou para os rostos de seus oficiais. Eles também compreendiam. Eram soldados treinados. Entendiam o que este momento significava.
Entendiam que 37 anos de experiência militar de von Auloch, cada lição aprendida, cada batalha sobrevivida, cada princípio de fortificação memorizado, haviam se tornado obsoletos em 4 horas. A bandeira branca subiu aproximadamente às 16 horas. 17 de agosto de 1944. A fortaleza havia resistido por mais de uma semana contra a guerra convencional. Caiu em horas para a química industrial. Quando von Auloch marchou para fora da cidadela, estava impecável. Seu uniforme estava passado, seu monóculo no lugar. Marchava com o porte de um oficial prussiano. Queixo erguido, olhos à frente. Mas seus olhos contavam história diferente. Eram os olhos de um homem que acabara de assistir tudo em que acreditava se tornar obsoleto em minutos. Caminhou pelos bunkers externos. As paredes de concreto estavam enegrecidas. Não por explosão, mas por calor tão intenso que a própria pedra parecia queimada. As frestas de tiro agora eram apenas aberturas para sombra e cinza. O equipamento dentro não estava retorcido por trauma de explosão. Estava derretido. Metal que deveria ser duro agora era macio. Aço havia se tornado líquido. Alumínio havia pingado como água. Viu os corpos sendo carregados em macas, não cortados por estilhaços, não mutilados por trauma de explosão, apenas imóveis, asfixiados, homens sem vida que haviam estado seguros atrás de 3 metros de concreto. Homens que treinaram por anos. Homens que sobreviveram a coisas piores em Stalingrado. Homens que simplesmente pararam de respirar. Os sobreviventes que podiam andar os seguiam. Cerca de 605 homens da guarnição original de 3.000. Alguns tossiam violentamente. Seus olhos estavam vermelhos. Queimaduras químicas dos vapores do napalm. Muitos tinham queimaduras na pele onde o fogo os encontrou. Eram os homens que deveriam ter resistido até o último. Eram a guarnição de elite da muralha do Atlântico. Estavam, ao invés disso, caminhando para o cativeiro sem nada além da memória de um momento em que química derrotou engenharia. Dos 3.000 soldados que começaram aquela manhã respirando ar fresco em bunkers fortificados, 2.395 estavam mortos, feridos ou desaparecidos. A maioria não morreu lutando. Morreu sufocada. Morreu quando o sistema projetado para mantê-los vivos os traiu. Von Auloch havia passado 37 anos aprendendo a ciência da fortificação. Ganhou a Cruz de Cavaleiro provando que, com engenharia adequada e disciplina, você podia manter terreno. Mantiveram a cabeça de ponte de Kuban. Manteve posições em Stalingrado. Provava que um soldado profissional podia manter qualquer coisa. Todo aquele conhecimento agora era inútil, porque ele aprenderá algo que nenhuma academia militar lhe ensinará. Você pode construir muro contra exército, pode construir muro contra artilharia, pode construir muro contra assalto de infantaria, mas não pode construir muro contra a nação que consegue transformar o próprio fogo em arma. Não pode projetar saída para sufocamento. Não pode treinar contra a química. Saint-Malo foi o teste. O napalm funcionou melhor que qualquer um no alto comando americano previra. Engenheiros americanos examinaram as ruínas depois. Encontraram bunkers onde equipamento literalmente derretera. Frestas de tiro enegrecidas como por maçarico. Dutos de ventilação transformados em chaminés de morte. Uma fortaleza que fora cozinhada de fora para dentro. Os relatórios técnicos foram clínicos. Temperatura nos bunkers externos alcançou 800 graus Celsius. A concentração de monóxido de carbono nos dutos de ventilação atingiu níveis letais em menos de 3 minutos. Homens em câmaras seladas morreram de hipóxia, privação total de oxigênio, enquanto o fogo consumia cada molécula de ar respirável. O napalm não apenas queimou, asfixiou, e a arquitetura da fortaleza, cada duto cuidadosamente posicionado, cada passagem estrategicamente planejada, amplificou o efeito. A engenharia se voltou contra si mesma. Dentro de semanas, cada general alemão aprenderia o que von Auloch aprendera da forma mais dura. O conceito de fortaleza,
A ideia de que você podia construir posição tão inexpugnável que nenhum assalto poderia penetrá-la estava morto, acabado, obsoleto. Morreram nas chamas de 17 de agosto. A Segunda Guerra Mundial não estava sendo vencida pelo lado com os melhores soldados. Não estava sendo vencida pelo lado com mais coragem ou mais disciplina. Estava sendo vencida pelo lado que conseguia transformar ciência industrial em instrumentos de guerra. O lado que conseguia produzir em massa não apenas armas, mas categorias inteiras de combate que não existiam no começo do conflito. Napalm, radar, motores a jato, capacidade industrial convertida em poder de fogo. Von Auloch enfrentara a realidade do poder industrial, e isso o quebrara. Sua fortaleza, o orgulho da muralha do Atlântico, a fortaleza que jurara manter para sempre, caíra em horas. Mas sua rendição naquele dia também revelou a verdade que ecoaria pela história. Poder industrial derrotou coragem individual. A produção em massa derrotou a fortificação. Química derrotou engenharia. Bombardeio estratégico derrotou defesa estática. Sistemas derrotaram o heroísmo. A organização derrotou a força de vontade. Fábricas americanas derrotaram fortalezas alemãs. Em novembro de 1944, os alemães abandonaram completamente toda a doutrina de fortaleza. A era dos pontos fortes inexpugnáveis acabara. A era da guerra móvel, do poder mecanizado, da capacidade industrial implantada como poder de fogo. Aquela era a nova realidade. E Von Auloch vivera tempo suficiente para ver seu mundo inteiro. Cada princípio em que acreditava, cada lição que aprendera, cada técnica que dominara, se tornar tão obsoleto quanto armaduras medievais contra rifles modernos. Ele não fora derrotado por incompetência. Fora derrotado porque a guerra mudara de natureza. Porque homens em laboratórios silenciosos resolveram equações que generais em campos de batalha nem sabiam que existiam. Porque a química industrial transformara fogo, elemento primitivo conhecido desde a aurora da humanidade, em arma de precisão que podia ser despejada de aeronaves e direcionada através de sistemas de ventilação, como o veneno gasoso líquido. Saint-Malo marcara ponto de virada na guerra moderna. Era prova de que não existe mais posição inexpugnável. Não há muro grosso o suficiente. Não há engenharia inteligente o suficiente. Não há nada que possa protegê-lo contra a nação que tem capacidade industrial para transformar a própria química em arma. Von Auloch passou o resto da guerra em campo de prisioneiros. Teve tempo para pensar. Tempo para pensar sobre os muros de pedra de Saint-Malo. Tempo para pensar sobre 37 anos de serviço militar. Tempo para pensar sobre as folhas de carvalho que usara por um dia antes da rendição. Tempo para pensar sobre a cruz de cavaleiro, que não significou nada contra a química. Ele não escreveu memórias glorificando sua última batalha. Não alegou vitória moral. Não culpou subordinados ou falta de suprimentos ou superioridade numérica inimiga. Oficiais prussianos não fazem isso. Eles enfrentam a verdade, não importa quão brutal. E a verdade era simples, implacável, inescapável. Ele trouxera conhecimento do século XIX para problema do século XX. Trouxera fortificações de pedra para a era da química industrial. Trouxera coragem e disciplina e 37 anos de experiência militar profissional. Os americanos trouxeram naftenato de alumínio, palmitato de alumínio e a capacidade industrial para produzir milhares de litros por dia. Na matemática da guerra moderna, apenas um desses números importava. Através da Europa, fortaleza após fortaleza cairia. Não para assalto, mas para novas armas que velhos soldados não compreendiam. Posições que deveriam manter por meses caíam em dias. Bunkers que sobreviviam a semanas de artilharia eram evacuados em horas quando o napalm chegava. O conceito inteiro de defesa estática, o princípio militar que dominara a guerra desde os romanos, desmoronava. E Von Auloch fora o primeiro a ver isso acontecer.
O primeiro a sentir 37 anos de conhecimento se tornarem inúteis. O primeiro a perceber que não estava perdendo para soldados melhores ou generais mais inteligentes. Estava perdendo para químicos que nunca disparariam rifle, para engenheiros que nunca veriam campo de batalha, para técnicos em fábricas que produziam morte em massa sem nunca testemunhar suas consequências. A lição de Saint-Malo ecoou muito além daquela fortaleza em chamas. Estabeleceu precedente que definiria conflitos pelos próximos 80 anos. Vietnã, Iraque, Afeganistão. Sempre a mesma história. Força convencional encontrando armas que ignoram regras convencionais. Sempre o mesmo resultado. Conhecimento militar tradicional, se tornando obsoleto diante de inovação industrial. Von Auloch morreu em 1967, 23 anos após sua rendição. Viveu tempo suficiente para ver a Guerra Fria, para ver armas nucleares, para ver a era em que cidades inteiras podiam ser obliteradas sem soldado algum sequer atravessar suas fronteiras. Viveu tempo suficiente para compreender completamente que aquele momento em 17 de agosto de 1944 não fora anomalia, fora prenúncio. Fora o momento em que guerra deixou de ser sobre coragem e se tornou sobre capacidade industrial, quando deixou de ser sobre quem lutava mais bravamente e passou a ser sobre quem produzia morte mais eficientemente. Quando o soldado profissional, o homem como Von Auloch, com décadas de experiência e medalhas cobrindo o peito, descobriu que sua experiência valia menos que invenção de químico em laboratório distante. O sistema de ventilação fora projetado para manter soldados vivos dentro de fortalezas. Em 17 de agosto de 1944, tornou-se o condutor perfeito para a morte. E essa ironia, proteção se transformando em armadilha, segurança se tornando vulnerabilidade, conhecimento se revelando obsolescência, definiu não apenas a queda de Saint-Malo, mas toda a natureza da guerra moderna. Von Auloch marchara para o cativeiro com um uniforme impecável e olhos vazios. Carregava sua bengala, usava seu monóculo, mantinha postura prussiana. Mas por dentro, algo fundamental se quebrara. Não sua coragem, não sua disciplina, não sua lealdade, sua certeza. A certeza de que conhecimento significava algo, que experiência valia algo, que você podia estudar guerra, dominar seus princípios e aplicar esse conhecimento para vencer. Saint-Malo ensinou-lhe diferente. Ensinou que guerra moderna não recompensa conhecimento, recompensa inovação. Não valoriza experiência, valoriza adaptação. Não respeita tradição, apenas reconhece eficiência. E na equação fria da eficiência industrial, 37 anos de serviço militar eram apenas outro número. Um número que podia ser eliminado por químicos que transformaram gasolina em gel, por engenheiros que calcularam viscosidade, por pilotos que lançaram tanques modificados de aeronaves. Você pode construir muros contra exércitos, mas não pode construir muros contra a nação que transforma o próprio ar que você respira em arma. Essa foi a última lição de Andreas von Auloch. A lição que custou 3.000 vidas. A lição que mudou guerra para sempre. A lição escrita em fumaça negra, fluindo através de dutos de ventilação para dentro de bunkers, onde homens sufocavam atrás de 3 metros de concreto que não podiam salvá-los.